Oi, gente, boa tarde. Vamos começar a live. Só ajeitar na câmera aqui. Camila já entrou. Camila já entrou também. Só tá aguardando ela aceitar o convite aqui pra gente dividir a tela. Não tá me escutando? Olha, tá alto. Oxi. Vocês estão me escutando, gente? Tá dando pra me ouvir? Camila, eu te mandei o convite. Ah, show, obrigada, gente. Que estranho. Olá, Ei, boa tarde, tudo bem? boa tarde. Agora eu tô te ouvindo. Ah, show de bola. Acho que a galera. Tem mais uma pessoa que falou que não tá me escutando. Ingrid, agora você tá conseguindo me escutar? Bem, acho que agora foi. Meu fone devia estar mal colocado. Ou também por causa que eu tava te mandando convite, às vezes pode ter dado alguma transição. É, uhum, Então, tudo bem? tudo Ah, agora a certo. Ingrid tá escutando. Então, primeiro eu queria te agradecer, Camila, por você ter aceitado o convite, né? A gente milita junto. No Setorial de Mulheres do PSOL. Camila é psicóloga, doutoranda em psicologia pela UFJF. Eu tive o prazer de editar o trabalho dela, um trabalho muito maneiro, muito massa e muito interessante sobre as mulheres do Bolsa Família aqui na nossa cidade. Então, a partir dessa conversa, desses bate-papos, desses grupos de estudo que a gente vai fazendo no nosso coletivo, a gente chegou no tema de hoje para poder fazer o trabalho. Então, primeiro eu queria te agradecer pela participação. Ah, imagina, eu que agradeço mesmo o convite. Como você colocou, somos parceiras aí na militância. E eu admiro muito o trabalho que você tem feito com muita dedicação, com muito carinho e com muita responsabilidade aqui no seu canal. E promovendo esse espaço, né, muito legal de troca, de informação. Então, eu espero poder tentar contribuir, né, com o nosso bate-papo de hoje também. Vamos sim. Então, gente, o tema que a gente escolheu para falar hoje é sobre mulheres e desigualdade social. Antes da pandemia, a gente já sofria com isso assim, há séculos, né? Agora, na pandemia, algumas coisas estão se acirrando e a gente sabe que pós-pandemia isso também pode ficar muito complicado. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Para abrir aqui a nossa conversa, eu trouxe alguns dados não só do Brasil, mas também da América Latina, porque a gente tem que pensar que todos os países ao redor do Brasil também estão passando por essa situação. Na verdade, é uma situação mundial, né? O CEPAL mostra que de 2005 a 2012, os índices de redução de pobreza nos países da América Latina, Brasil, Uruguai, Argentina, principalmente esses, os índices de redução caíram. Então, a gente passou de 39% para 28%. Isso acaba implicando na vida das mulheres. Se a gente só olhar o Brasil, um dado mais recente do IBGE é de 2019 e ele mostra que a pobreza ela atinge principalmente a população negra. E aí, se você olha para as mulheres negras, é muito maior. Até trouxe o trechinho da pesquisa aqui. A pobreza atinge, sobretudo, a população negra ou parda, que representa 72% dos pobres no Brasil. E as mulheres negras compõem o maior contingente, 27 milhões de pessoas, abaixo da linha da pobreza. Então, olhando todos esses dados, a gente começou a perceber que a gente precisava fazer uma live disso, a gente precisava fazer um bate-papo sobre isso, porque a gente sabe que cada vez mais no mundo a gente vê uma feminização da pobreza. E aí eu vou passar a bola para a Camila, que é mais especialista do que eu no Imagina. tema. Bom, pegando o levantamento de dados que você trouxe sobre a pobreza no mundo, eu creio que seja importante já deixar claro desde já de onde que eu parto, né? Qual que é a minha compreensão de sujeito, de mundo e de sociedade. E eu me abraço na psicologia, né, social, numa perspectiva crítica, no materialismo histórico dialético e no feminismo marxista. E aí, nisso, existe um campo sobre a pobreza muito múltiplo e contraditório entre si.
que eu estou querendo dizer? Existem diversas teorias, diversas abordagens a respeito do fenômeno da pobreza, né? E como eu já adiantei de onde eu parto, a partir da abordagem marxista, eu vou levantar agora no primeiro momento, aliás, eu preparei três eixos para a nossa conversa. Então agora nesse primeiro momento, eu vou tentar sintetizar esse debate que é denso dentro do campo do marxismo sobre o que é essa pobreza afinal, né? Tentando fazer esse paralelo com a nossa realidade. Bom, conforme eu já adiantei, né, existem diferentes perspectivas, algumas dialogam entre si e outras são até excludentes, né? E na abordagem marxista, a pobreza, assim como as suas formas de enfrentamento, elas só podem ser compreendidas em relação à contradição de classe, que é a classe trabalhadora e a classe dominante. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pobreza ela não é um resultado do desenvolvimento capitalista, a pobreza ela não é uma crise, a pobreza não é um efeito à margem, a pobreza ela é uma contradição que funda, que sustenta o sistema capitalista. É um produto estrutural para a manutenção mesmo da sociabilidade. E aí, nesse sentido, quanto maior a riqueza, maior é a acumulação, né, de capital e maior é a pobreza. Onde a gente já traça uma perspectiva diferente, que não é a ausência, não é a escassez que gera a pobreza, né? Mas pelo contrário, é a abundância, é a acumulação de riqueza e de capital, né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente tem como horizonte, né, como que a gente pode colocar, né, para de fato enfrentar a pobreza em sua forma estrutural e sistemática, é a transformação da sociedade, né, a ruptura sistemática mesmo. Todavia, a realidade, né, de pobreza dessas inúmeras pessoas que você levantou dados, né, principalmente aqui na nossa realidade latino-americana, a gente não pode desqualificar as políticas sociais que agem de forma pontuais na vida dessas famílias que muitas vezes não têm garantias mínimas de alimentação para o seu dia de amanhã, né? Mas, contudo, a partir da abordagem marxista, a gente compreende que as políticas sociais, elas permanecem ocas, né? As políticas sociais que focam o combate à pobreza, elas permanecem ocas se não forem articuladas, né, para além delas. De modo a articular pautas de avanços e lutas sociais. Bom, né, como eu trouxe a compreensão de onde eu parto, né, e para a gente enfrentar estruturalmente a pobreza através da socialização da riqueza, né, tendo em vista a caracterização que eu trouxe da pobreza. E aqui eu acho importante a gente fazer um pequeno parênteses, porque existe muita confusão sobre o que é essa sociedade socialista, o que é a socialização da riqueza. A gente escuta muitos mitos, muitas falácias que tentam desqualificar a nossa luta, né? E é muito comum uma certa confusão, assim, quando a gente fala em socializar a riqueza, as pessoas acham que vai ter gente morando com você, que você não vai ter mais casa, que você não vai ter mais celular, que você não vai ter mais carro, que você vai ser despossuído de tudo e nivelado por baixo, né? Uma pobreza igual para todo mundo, com a mesma roupa, tomando sopa todo dia. E, na verdade, existe uma distinção entre bens pessoais, né? Propriedade privada, propriedade pessoal e propriedade privada. Quando a gente fala, né, da socialização da riqueza, a gente está falando das grandes indústrias, dos grandes latifundiários que detêm, porcentagens enormes da nossa terra, né? Só para parar por aí mesmo. Que é o 1% da população, né, frente aí os 99%. Bom, e aí, só para fechar esse parênteses, eu acho importante ressaltar mesmo que quem fala o contrário disso, o pensamento conservador, busca inclusive deslegitimar a luta mesmo, né? E existe aí uma ideologia de que o capitalismo é o fim da história, de que o capitalismo é assim e a gente vai morrer assim e não existe transformação. E isso é uma grande falácia, né? Porque a sociedade ela está em disputa o tempo todo. A gente é um indivíduo e a sociedade, a gente se constitui junto, né, em dialética. Então, está em disputa, o projeto está em disputa e está em aberto e a gente não sabe o que vai ser daqui 10 anos, um século, então a gente segue na luta, né? Bom, a partir dessa pequena explanação,
eu trouxe alguns dados para a gente também situar um pouco a questão da pobreza a partir dessa disparidade de rendas. Saiu um relatório da Oxfam, nesse ano, no início do ano, a gente tinha 2.153 bilionários do mundo. 2.000 pessoas, né? Pode parecer pouco frente à quantidade de pessoas que existe no mundo, mas na verdade essas 2.000 pessoas detêm a riqueza de 60% da população mundial. Então a gente está falando de uma disparidade de renda inexistente na história do capitalismo, que vem alcançando patamares a partir da sua história, ao longo desse seu processo de desenvolvimento, de cada vez mais pobreza e cada vez mais riqueza na mão de pouquíssimos, né? E, inclusive, no momento de pandemia, saiu um estudo dos Estados Unidos que apenas nas primeiras 3 semanas da pandemia, a riqueza dos bilionários norte-americanos aumentou em 10%, né? Então, ou seja, é pandemia, é crise para quem, né? E aí, paralelo a isso, né, o outro lado da sociedade, os 99%, o mesmo estudo que aponta o número de bilionários no mundo, faz algumas projeções de um cenário de pós-pandemia com 500 milhão de pessoas em situação de pobreza. E nessa direção, eles alertam ainda maior preocupação com as mulheres negras, com as mulheres periféricas, com as mulheres latino-americanas. E aqui, na nossa realidade, enquanto América Latina, né, o cenário de desigualdade social existente mas muito antes mesmo do período da pandemia, ele se soma e se potencializa a falta de saneamento básico, as moradias precárias e as diversas dificuldades que a população tem em acessar serviços sociais básicos, né, para garantir condições de uma vida mínima, né? E aí, no atual momento, em nome da economia, né, a gente tem presenciado o aprofundamento do neoliberalismo, que não sei se quem está acompanhando com a gente tem uma aproximação com o termo, com o conceito de neoliberalismo, mas em pouquíssimas palavras. Quer dizer que investir em política social não é lucrativo, então atribui para o indivíduo da sociedade a responsabilização com os seus bens e com as suas condições de vida. Então o Estado se exime disso porque não é lucrativo. Então a gente está vendo o aprofundamento do neoliberalismo, marcado aí pelos pacotes de medidas adotadas, né, que tem em vista de garantir mesmo o lucro dessa minoria, né? Enquanto isso, a maioria popular, né, por sua vez, significa carregar o peso dessas consequências, né? Significa carregar o peso de uma agenda de privatização dos serviços públicos, significa carregar o peso dos cortes nas políticas sociais e que aí vão adquirindo contornos mais perversos para a classe trabalhadora, né? Onde a gente tem uma instabilidade, uma ausência de perspectiva, ausência de seguro, de medidas que nos assegurem direitos, né? A gente tem fome, tem demissões em massa, trabalhos cada vez mais precários, informais, pobreza, mortes. Então, a gente tem um aprofundamento de todas as mazelas estruturais do próprio capitalismo, né? E para as mulheres, né, conforme a Leliane levantou, e é importante a gente ressaltar aqui, que para as mulheres, principalmente as mulheres negras, esse peso é dobrado, porque são elas, né, o grupo social mais explorado desse sistema, é o grupo social que muitas vezes paga com suas próprias vidas a conta, né, dessa crise. Vamos colocar crise aqui em aspas, porque a crise ela é estrutural do capitalismo, então a gente sempre escuta falar, estamos em crise, mas essa crise ela é fundante, ela sempre vai existir, ela é necessária para a manutenção do sistema. Então, é elas que pagam a conta dessa crise, né? Para alguns, enquanto uma minoria vai acumulando cada vez mais dinheiro, cada vez mais capital, do outro lado as pessoas vão sofrendo, vão morrendo. Bom, como todo mundo aqui já sabe, né? No momento de pandemia, as medidas que o governo federal tem apresentado, assim, além de subestimar a gravidade do coronavírus desde muito do início, né? A partir de um viés de que é uma gripezinha, de que é uma histeria e por aí vai, foi ofertado para os trabalhadores informais, desempregados, inicialmente, né, uma proposta de R$ 200
como auxílio emergencial, que aí, através da articulação da oposição e mobilização popular, a gente conseguiu subir esse valor para R$ 600, ainda que ínfimo, né, para garantia das condições de vida das pessoas, R$ 600 e 1.200 para as mulheres chefes de família. E aí a gente sabe também que em relação a esse auxílio emergencial, inúmeros são os problemas já enfrentados. Agora está em momento de segunda parcela, muitas pessoas não conseguiram acessar a sua segunda parcela. Além do sistema operacional, análises de dados, dificuldades de acesso à internet, filas nas instituições financeiras por conta do sistema operacional que é só via aplicativo. Enfim, além de a gente ainda está com o efeito da pandemia em marcha, a gente tem ainda só a previsão de 3 meses, né, desse auxílio emergencial, mesmo aí com um futuro ainda extremamente já apontando ainda mais pobreza, né, ainda mais instabilidade econômica para a grande maioria popular. E para as mulheres, mais uma vez eu destaco que esse peso é dobrado, porque são elas que estão em sua grande maioria nos trabalhos informais, são elas que estão, em sua grande maioria, nos trabalhos mais precários e, inclusive, nos serviços considerados essenciais, né? E vão adquirindo contornos ainda mais perversos para a vida dessas mulheres. E aí, outro parênteses também sobre o auxílio, ele não é proporcional à quantidade de filhos, né? E a gente sabe da realidade das pessoas que estão em situação de pobreza, a quantidade de filhos não é proporcional ao auxílio emergencial, então, enfim, tem uma série de problemáticas aí também. Um paralelo com a minha pesquisa, que é sobre o Bolsa Família, é que quem tem o Bolsa Família, você escolhe um ou outro. Escolhe não no melhor sentido, né? Você vai para aquele que é o valor maior. Então, tá tendo muitas mulheres que saíram automaticamente, temporariamente, do Bolsa Família, para acessar o auxílio emergencial nesse momento, por conta do valor de R$ 600 ou R$ 1.200, do qual hoje não está conseguindo acessar nenhum nem outro. Ontem, inclusive, a gente teve uma manifestação, essas mulheres foram para as ruas em Recife para apontar a ausência da segunda parcela do auxílio emergencial, né? Então, é um período de muita incerteza, de muita instabilidade, de insegurança para alimentar no dia de amanhã, né? E aí, a gente ressalta que por debaixo dessas águas profundas da pandemia, há uma imensa base que condensa agravos sociais ainda mais severos para a classe trabalhadora. Sobretudo para as mulheres, né? Sobretudo para as mulheres negras inseridas nesse contexto de pobreza, né? Que são expostas a inúmeras relações de opressão, de exploração. Então, a gente pode dizer que embora, né, o vírus ele contamine a todos nós, a pandemia está longe, mas muito longe mesmo, de se manifestar de uma forma igualitária, né? Porque, na verdade, muito pelo contrário, a pandemia ela não só tem desvelado essa série de injustiças sociais, mas também potencializado outras. E isso porque as condições de vida das pessoas, somada à intersecção de classe, gênero e raça, que intersecção quero dizer o entrelaçamento, o cruzamento dessas opressões, as expõem ao contágio, né, e em maior ou menor grau aprofundam os efeitos políticos e econômicos e psicossociais da pandemia. Peraí, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Eu saí falando igual uma louca. E tem bastante gente comentando aqui umas pontuações. Eu tô vendo, mas eu não tô conseguindo acompanhar, perdoa a linha de raciocínio, mas depois a gente volta. Pode ser assim? Claro! Nisso da desigualdade social da pandemia, no mês passado, eu e a Mariana, uma companheira minha aqui do pessoal de Juiz de Fora também, companheira nossa, né, no caso, a gente escreveu um texto que toca um pouco nessas questões para o portal da Esquerda Online. E lá, no mês passado, em maio, que parece distante devido à variedade de acontecimentos, mas foi outro dia, eu lembro dos dados que no bairro da Brasilândia, Zona Norte, em São Paulo, tinha 10 vezes mais mortes do que no bairro do Morumbi, que é a zona nobre, né, da capital.
Hoje, naquela época, como se fosse muito tempo atrás, um mês atrás, a gente tinha 11 mil mortes no Brasil. Hoje a gente tem 30 mil. Então, o número quase que triplicou em um mês e com certeza, né, esses 10 vezes mais ainda está ainda mais intensificado, né? Então, essa desigualdade, né, entre os bairros pobres da periferia e os bairros nobres ainda se intensifica ainda mais, né? E aí a gente tem que lidar a partir dessas dimensões de gênero, classe e raça. E aqui é interessante da gente pensar, e é extremamente importante pensar que a pobreza ela tem cor e a pobreza ela também tem gênero, né? Historicamente, assim, questões de pesquisas, de IBGE, pegar assim, uma série histórica de 20 anos, 30 anos, 50 anos, vai estar lá as mulheres negras enquanto a base social, com menores salários, com menores acessos na nossa sociedade. Então, ou seja, né, a pobreza ela é uma mulher da pele preta. E aí, já encaminhando já para essa falaçada que eu tô aqui falando sozinha, para a gente bater um pouco mais de papo, já encaminhando um pouco para o fechamento da minha primeira exposição, eu trouxe um pouco para a gente pensar o objetivo, né, a situação das mulheres nesse cenário de desigualdade, né? Então, por que historicamente as mulheres ocupam essas posições sociais, né? Não é assim uma consequência do mero acaso, né? Não é um destino, não é algo natural. Então, para esse debate, como eu já comecei falando, eu me referencio no feminismo marxista e a partir do meu mestrado, agora no doutorado também, eu me aprofundo com Angela Davis e Silvia Federici, são duas divas na minha vida, que tenho muito aprendido com elas. E tá aí? Empolgação. Então, Fala da Ângela tocou no meu coração. ai, maravilhosa, né? É um ícone vivo, maravilhoso. Bom, e aí aponta que falar, né, das posições sociais mais baixas das mulheres, falar da pobreza feminina, da feminização da pobreza, é falar da ideologia patriarcal, é falar da divisão sexual do trabalho, é falar sobre o papel social da mulher, né, de cuidadora, de mãe, de esposa, é falar do trabalho doméstico assalariado e do trabalho doméstico não assalariado, né, sendo um trabalho que é invisível para o conjunto de mulheres. E é falar da realidade de dupla ou tripla jornada, né, com que é o casamento de tudo isso. E aí, na nossa particularidade brasileira, né, enquanto capitalismo periférico, marcada pela nossa condição de colônia, de exploração, a face negra e feminina da pobreza, ela adquire contornos históricos determinados pelas relações patriarcais, colonialistas, assentadas no período escravocrata, né? Porque embora a gente tenha a abolição formal, né, dos escravos, o trabalho doméstico, por exemplo, assalariado, é realizado pela grande maioria das mulheres negras, né? E segue sendo provido de maneira informal, sem direitos ou garantias mínimas, um trabalho que é servil, desvalorizado e muito precarizado. Então, é a principal ocupação das mulheres negras no nosso país, né? E aqui, Cleonice presente, igual eu coloquei o texto que eu e a Mariana escrevemos para o Esquerda Online, a gente traz a história de Cleonice, que foi uma das primeiras mortes pelo coronavírus no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, mulher negra, trabalhadora doméstica, morreu porque foi contaminada na casa da patroa, que estava já positiva para o coronavírus, mas não notificou a funcionária e nem suspendeu os serviços dela. Então, a morte dela é muito elucidativa para todo esse diálogo, né? Junto a esse trabalho assalariado, doméstico, servil, precarizado, sem direitos, sem condições trabalhistas asseguradas, existe o trabalho doméstico não assalariado, né? O trabalho de reprodução social, o trabalho de reprodução da vida, que é do conjunto de nós, mulheres. E é um trabalho que é tão invisibilizado, ele é tão da ordem do natural, que ele nem visto como trabalho né? Mas como obrigação de mulher. De nosso conjunto, é convertido em um dom natural,
de cuidar, de arrumar casa, de cozinhar, de ter essas responsabilidades. E não, gente, as mulheres não são naturalmente cuidadoras, as mulheres não são naturalmente caprichosas, as mulheres não são naturalmente cozinheiras, amorosas e por aí vai, né? Ser mulher é um fato que se constrói, é um fato social, é um fato político, construído em meias relações com a sociedade, que é profundamente racista e profundamente patriarcal, né? Eu acho que aqui cabe até aquela clássica frase da Simone de Beauvoir, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Atentando aí para esses processos de naturalização da mulher que desde muito cedo nos aprisionam a nossa capacidade biológica de gestar e parir uma criança, né? O que acaba nos condicionando em modos de ser, em modos de agir. E aí, voltando um pouquinho para a gente já encaminhar para o fechamento dessa primeira parte da minha exposição, para o feminismo marxista, o trabalho de cuidado não assalariado das mulheres, ele tem sido um dos principais pilares da produção da sociedade capitalista, porque é o trabalho que reproduz a força de trabalho, é o trabalho que produz o trabalhador, né? Sem esse trabalho, o trabalhador não vai para o seu trabalho com roupa lavada, com a comida na barriga, com as contas organizadas, com a casa, né, organizada, com mínimos cuidados de saúde. E é um trabalho que pesa na constituição do que é ser mulher hoje, né? Inclusive, tem alguns estudos, já saíram algumas notícias, agora em tempos de pandemia, o como que as mulheres têm sofrido muita ansiedade, depressão, efeitos psicossociais diversos, com medo de algum dos seus familiares se contaminarem com o coronavírus, porque aí a gente reflete nesse peso da responsabilidade da mulher frente a um ambiente que é compartilhado, né? Bom, então, além do trabalho não assalariado ser fundante da sociabilidade capitalista, né, a gente tem que pensar junto a isso, na verdade, as opressões de gênero e raça, né? São elementos estruturais mesmo, e que nos aponta a relação dessas opressões com a totalidade, né, da estrutura social. E assim, mas para fechar mesmo, eu gostaria de destacar a outra frase emblemática, mas agora da Angela Davis, que é: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E aqui eu faço uma ressalva, porque eu vejo muito essa frase também sendo um pouco cooptada pelas vertentes do pós-modernismo, que tenta distorcer um pouco da base teórica da própria autora, que é marxista, e eu vejo essa frase sendo utilizada de várias formas, né? Mas Angela Davis, ao dizer isso, né, a partir da sua própria história, da sua própria obra, inclusive da obra que é Mulheres, Raça e Classe, que é uma das grandes obras dela, ela não quer apontar que só porque a mulher negra está na base social, ela tem a potência de, ao se movimentar a estrutura social como um todo, né? Ou seja, ela não está falando que é só apenas o lugar aqui, fazendo até um rancinho, né, com as questões do pós-modernismo, do lugar de fala, que não é apontar que é o lugar que essa mulher ocupa, que vai movimentar a estrutura social. Na verdade, tendo que, como perspectiva do feminismo marxista, em toda a obra da Angela Davis, enquanto um ícone do feminismo marxista, a potencialidade da transformação social, ou seja, a potencialidade revolucionária dessa transformação, dessa movimentação da estrutura, está na relação das opressões de gênero, de raça e de classe. E aqui se elucida, né, na figura da mulher negra inserida em um contexto de pobreza. E é apenas mesmo com a intersecção dessas opressões que a gente tem capacidades de analisar a totalidade e poder buscar, né, construir medidas e alternativas que busquem derrubar todo esse sistema de exploração que cai a todos nós em maior ou menor grau, todos nós da classe trabalhadora. É isso. Agora vamos para o bate-papo. Bom, arrasou, gente. Eu tive uma aula de sociologia hoje, tá? Sério. Acho que agora eu preciso voltar e ler tudo de novo.
Você falou da Daisy, eu amo a Daisy, eu amo tanto a Daisy que eu derrubo o celular quando a gente fala dela. E hoje ela tá fazendo uma live, ai Tá. Jesus, difícil. Depois eu vou tentar ver. Ela vai falar também no no Cultura Política. Mulheres, Cultura e Política, isso. Ela vai falar sobre o trabalho É doméstico e isso. como que o trabalho doméstico ele tem uma relação com a violência. Porque violência mesmo contra a mulher, e eu vou explicar até por que eu estou entrando em violência, porque muitos acham que quando a gente fala de desigualdade social, a gente não está linkando a violência, mas a violência está ali dentro. Primeiro, ela vai falar que o nosso corpo, que o corpo feminino, ele foi usado para o trabalho doméstico e violência desde os primórdios da escravidão, o corpo feminino da mulher negra. Porque o corpo da mulher negra se via para o trabalho doméstico, que é o trabalho de cuidado, e ao mesmo tempo para o trabalho de exploração sexual. Então ali a gente já tem essa divisão de mulheres negras naquela função de doméstica. Ela até usa essa frase. Nós fomos Sim. libertas. Não fomos libertas. A gente teve uma reconstituição da figura da empregada doméstica. Né? Livres nós ainda não somos, enquanto mulheres negras que vivem as situações que a gente vive por conta de gênero e raça e classe. Você falou da Cleonice e das mulheres do Bolsa Família, e alguns minutinhos, uns 15 minutinhos antes da gente entrar na live, eu estava olhando o feed e eu vi uma notícia do Bolsa Família e do auxílio emergencial, que hoje o Senado ia avaliar a prioridade das mulheres chefes de família no auxílio emergencial. Por quê? Porque as mulheres que são chefes de família tiveram que escolher entre o Bolsa Família e o auxílio, estão nessa, que não conseguiram receber nenhum nem outro, e assim, elas não estão trabalhando. E elas têm filhos. Então, assim, elas estão no limbo sem conseguir ter uma renda para se sustentar. Agora, no terceiro mês quase, quando tipo, já está para soltar a segunda e terceira parcela, que as mulheres, as chefes de família, vão entrar num estudo do Senado para analisar se elas vão ter prioridade. Elas já tinham que ser prioridade, né? Elas já tinham que ter sido prioridade lá quando o negócio começou a ser debatido. Quando o assunto começou a ser debatido e quando de fato assinaram que teria esse auxílio emergencial. Eu até coloquei um dado num post que eu fiz uns dias atrás sobre milhares de mulheres no Brasil estarem na fila do auxílio do Bolsa Família. Elas ainda estão na fila de espera, porque no início do ano a gente teve corte no programa social. Então, muitas mulheres estão esperando. Essas não têm nem a opção de escolher entre o auxílio e Bolsa Família. Elas estão ali tentando se sustentar. A gente teve até depoimento nessa postagem aqui na página. Quem estiver assistindo depois quiser ver, tem alguns dados sobre o Bolsa Família no Brasil. É muito complicado quando a gente pensa em desigualdade social. E agora eu vou explicar por que eu toquei em violência. Porque a maioria dos casos de feminicídio no Brasil, segundo o Atlas da Violência, Fórum de Segurança Pública, mostram que a maioria são mulheres negras, de periferia e de baixa escolaridade. Então a gente tem um índice de feminicídio que ataca as mulheres que sofrem com a desigualdade social, e a gente tem a violência patrimonial que está rolando na pandemia. Porque muitas mulheres não estão conseguindo, não estão tendo seu CPF liberado pelo auxílio emergencial, porque os maridos já cadastraram o CPF das crianças. Então dá como se elas já estivessem recebendo. Só que eles nem moram com os filhos, eles são pais divorciados, às vezes pais ausentes, e eles estão pegando benefício para eles usando o documento dos filhos. Isso é violência patrimonial, porque a Lei Maria da Penha taxa como violência patrimonial quando o pai, o companheiro, ele de alguma forma interfere na situação econômica da mulher, inclusive essa situação econômica prejudica os filhos. Então, assim, gente, isso dá para denunciar na Lei Maria da Penha, sabe? É muito crítico a situação que as mulheres estão vivendo. Essa questão da titularidade me remete muito a uma contradição bastante polêmica e bastante tensa, que no meu mestrado eu busquei desenvolver um pouco mais, que é esse lugar da mulher enquanto titular do benefício, no caso do Bolsa Família. Se a gente analisar a partir da relação do papel social, sim, as mulheres elas vão estar ocupando, né, esse espaço de cuidado, elas vão ter um pouco mais, talvez, de responsabilidade que o papel social dos homens de administração daquele dinheiro. Com
Contudo, por um outro lado também, é importante essa análise da contradição, acaba reforçando esse lugar, né, também de mulher mãe cuidadora, responsável por gerir, né, e aí não se acaba avançando mesmo para além disso, né, de dividir essa responsabilidade, de agir mesmo nessa questão da constituição dos papéis sociais, né, porque não compartilhar essas responsabilidades com as figuras masculinas e até mesmo a gente ter uma política que de fato nos assegure, né, e que a gente consiga compartilhar até as nossas responsabilidades de cuidado com as próprias políticas, né? Se a gente tivesse creche integral, gratuita, de qualidade, restaurante, lavanderia, quanto que já não iria contribuir, né? E as mulheres ainda estão... Você tocou num assunto interessante, da creche, né? A gente sabe que agora as mulheres estão sem as opções das escolas, estão dentro de casa, as crianças estão precisando de internet para estudar. E como que elas vão pagar essa conta da internet se elas não conseguiram ainda nem o auxílio emergencial? Uhum. O índice de desemprego já está batendo e muitas mulheres vão para o trabalho informal por conta disso. Que já é uma realidade, né? Pois é, só que em Juiz de Fora a gente já teve perda de mais de 4.000 postos de trabalho. Estava vendo esses dias no jornal. Aqui, imagina no Brasil. E aí a gente pensa como que vai ser esse pós-pandemia. Eu já comentei um post aqui na página que 92% das mães solo, moradoras de periferia, de comunidades, elas no início da pandemia já estavam com medo de passar fome no primeiro mês. Algumas já tinham certeza que iam passar fome nesse primeiro mês. Então imagina agora, uma pesquisa da CNN. Imagina agora com todo esse processo que ela ainda está avaliando se as mães chefes de família vão ter prioridade ou não. Atraso na parcela, índice de desemprego. Muitas dessas mulheres foram dispensadas do trabalho porque elas eram trabalhadoras domésticas informais. A gente sabe também que a PEC das domésticas, ela não é 100% aplicada. É um avanço como lei, mas ela não é, porque ainda tem a chantagem de vários patrões que colocam em perspectiva. Eu não quero pagar todos os seus direitos e você precisa do trabalho. Entende? E aí contrata diaristas, né? Mais de Pois uma. é. Aí fica naquele negócio ali, na encolha judicial. Exatamente. Na minha pesquisa de campo, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher que era trabalhadora doméstica assalariada e ela falava, olha, a minha patroa não assina a minha carteira. Ela prefere ter 3 funcionárias que vai lá dividindo os dias da semana do que contratar uma. Exato. É porque a gente tem E essa mesma, eu acho esse fato curioso, porque nessa mesma conversa minha e com essa pessoa, era a época das eleições presidenciais, sabe, aquela disputa entre Haddad e Bolsonaro. A gente ainda não queria aceitar a realidade de perda, a gente ainda estava tentando manter as esperanças acesas de um possível vira-voto, né? E aí a gente estava conversando a respeito disso, das eleições. E aí eu lembro que ela colocou assim pra mim de uma forma muito, muito forte. Ela falou que a patroa dela falou assim pra ela votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro ganhando, ele ajuda os ricos. E os ricos, sendo ajudados, eles ajudam os pobres. Meu Deus. A gente acha que isso é incomum, mas isso aconteceu. Não. Isso aconteceu, tipo, em vários locais. Na Havan, lembra? Do uniforme da Havan em relação ao slogan e os ideais do Bolsonaro. Então, assim, isso aconteceu muito. Isso está acontecendo agora na pandemia. Porque muita gente está com medo de ficar desempregado e está indo. Muita empregada doméstica está indo. Está se sacrificando porque tem que sustentar os filhos, não tem nenhuma coisa, nada que assegure ela, porque ela trabalha como informal. Então, ela está indo arriscando a vida dela. É muito complicado isso. Separar. E você falou de uma situação interessante do preferir pagar 3 do que pagar uma. Porque é um conceito, é um preconceito ao redor da empregada doméstica tão grande que é como se a mulher que trabalhasse como empregada doméstica, ela ficasse num patamar que ela não merece ter respeito, que ela não merece ter direito. E é o que a Davis vai falar, assim, é lá da senzala que vem esse conceito, essa perspectiva. É lá de trás. A gente só reformulou e modernizou o que já acontecia.
Sim, é isso. Igual eu falei isso um pouco, que embora a gente tenha a abolição, né, da escravatura lá em 1800 e bolinha, a escravidão ainda está aí, né? O trabalho doméstico, ele ainda segue, é a principal ocupação das mulheres negras, né? O trabalho que é servil, que é precário. Aqui a Jade está perguntando se vocês acham que seria o ideal não ter trabalhadoras domésticas ou diminuir os impostos relacionados à contratação. Eu acho que não é nenhum nem outro, assim, de fato assegurar garantias trabalhistas para essas mulheres trabalharem, né? Sejam domésticas, é a valorização do próprio trabalho, né? Existe sim a questão do imposto sobre isso, mas é um trabalho que precisa ser valorizado e precisa ter um salário equivalente ao efeito que isso faz nas nossas vidas, né? Que é um trabalho Exato. que parece que é nada, assim, não é nada. Nossa, é uma mixaria, né? Assim, e na verdade não. É um trabalho que deveria ser tão valorizado quanto um médico, um cirurgião, enfim. Exatamente. É colocar a PEC em prática, que lei a gente tem. Só que o que acontece? Quando a lei tem pesos e medidas, né? Diferentes um para o outro. Quando a gente fala de PEC das domésticas, primeiro, é pouco falada. Eu vejo poucas matérias aí, enquanto jornalista, vejo pouquíssimos desdobramentos, assim, tipo, a gente vê todo ano uma matéria, tipo, lei tal fez tantos anos, o que que mudou? Lei tal no primeiro trimestre. E a PEC das domésticas, como é que tá? Eu não vi matéria sobre domésticas na pandemia. E a gente teve Sim, o caso da Cleonice, a da gente teve Cleonice. agora. Em Pois é, Belém, falando que empregada doméstica era serviço essencial. exatamente. A gente teve várias domésticas, eu vi matérias agora, domésticas e babás, que estão contraindo Covid. Acho que rolou até com a Cláudia Raia, assim, atriz da Globo comentando sobre as suas babás que pegaram Covid. A gente teve agora o caso do filho da empregada doméstica que caiu do prédio, sabe, assim, coisa recente. Estava lendo essa notícia antes de entrar, que também tem que até me aprofundar nela. Mas, assim, as coisas estão acontecendo e eu não vi uma matéria. E eu estou chamando a atenção dos companheiros jornalistas. Eu não vi uma matéria sobre as empregadas domésticas. Aí, ó, a Lívia comentou do Criminologia Feminista. O caso do menino Miguel, que caiu se eu não me engano, do nono andar. Foi esse ontem, ou antes de ontem? Foi ontem. Isso, eu estava até lendo aqui antes de entrar na nossa live, mas eu não consegui ler muito. E eu nem trouxe dados sobre isso. Mas a gente precisa de matérias, a gente precisa de informação. O que está acontecendo com as domésticas? Porque elas estão morrendo, elas estão adoecendo e a gente não vai falar nada. E aí é um alerta que eu faço para a própria mídia. Aí a Lívia falou que foi ontem a situação. Já tá rolando hashtag, já tá rolando postagens. Sim, Mas eu eu quero vi ver que a essa notícia no jornal. Vi que a patroa pagou uma fiança de 20 mil reais e tá tudo certo. Pois é, e aí será que se fosse o contrário, seria só uma fiança de 20 mil reais? Será que seria essa perspectiva? Será que a gente não teria visto isso na manchete do jornal? Será que a gente não teria visto uma repercussão enorme, sabe? Vai a empregada doméstica deixar o filho da patroa sozinho e ele cai na janela. Exatamente. Cadê as matérias sobre abandono de incapaz? Cadê as matérias disso? A gente fica nessa diferença de peso e medida para as coisas. E isso tem a ver com preconceito. E é um preconceito que a Lívia comentou. A mãe estava passeando com os cachorros da patroa e a patroa mandou o menino sozinho no elevador para procurá-la, né? Tipo, ainda terceirizando a situação. Porque a empregada saiu de casa para passear com os cachorros dela, no momento que a gente tem que ficar dentro de casa. Ela ainda está mantendo a empregada dentro de casa, né? No momento que não era para estar mantendo. E era para estar deixando as empregadas em casa recebendo seus salários. Que aí, tudo bem, eu dispensei minha empregada, mas você pagou o salário dela. Ela está conseguindo se sustentar? Que aí também não é só você liberar ela de casa. Isso tem muito a ver com preconceito. E é um preconceito. E tem a ver com as condições de trabalho que não são asseguradas, né? Exatamente. Tipo, fica Deus dará, sabe? Sendo que a gente tem uma lei trabalhista para isso. A gente tem a PEC, que já era para ter sido finalmente colocada em prática plenamente, que a gente tivesse certeza que ela estava funcionando. Porque no papel ela está, mas na vida real que a gente encontra com as trabalhadoras domésticas, a gente não sente ela plena. E isso tem a ver com preconceito. E é um preconceito que as próprias mulheres que recebem Bolsa Família vão sentir, né? Como a gente contado para Camila, eu, quando criança, fui uma criança que recebeu esse tipo de benefício.
a criança de escola pública, uma criança que recebia esse benefício lá no início, ele nem chamava ainda Bolsa Família, se eu não me Era o engano, ele Bolsa chamava Vale Escola? Gás. É Bolsa Vale Escola. Gás? Uhum. Isso. Foi trocando de nome até consolidar no É. Bolsa Família. E a gente percebia que as mães reclamavam muito do preconceito que elas tinham quando elas iam receber o benefício ou na rua. E eu escuto isso até hoje, sou uma pessoa que mora na periferia, eu escuto várias mães ouvindo esse tipo de preconceito. Aquelas piadinhas, lá, não para de arrumar filho porque ganha Bolsa Família. Nossa, Sustentada pelo escuto demais. governo. É, Exato. exato. Eu vi E isso Bolsa na sua pesquisa Vagabundo. também. O Bolsa Bolsa Vagabundo, inclusive vagabundo. nosso próprio Bolsonaro, ele grita isso a tudo quanto é que Bolsa Família, Exato. Bolsa Vagabundo. E como que Exato. essas mulheres, elas vão introjetando isso, os efeitos, né, psicossociais desses estereótipos. Elas se sentem inferiores, elas se sentem humilhadas pela situação de precisar de um auxílio, né? Sendo que, na verdade, isso deveria ser até universal. Isso Sim, deveria ser até universal. as De pessoas têm. acessar, as pessoas terem acesso a uma renda universal mínima, né? Isso devia ser garantido. Exato. Agora que a gente vai discutir isso, sabe, de auxílio do governo, sendo que a gente já tinha que ter tido isso como medida como política pública para de fato diminuir esse índice de pobreza, sabe? A gente precisa de uma pandemia para discutir isso, e ainda assim com uma má vontade, sabe? Você vê a má vontade em tudo que está girando em Não, torno desse sim, auxílio. isso. E a E mesma má essas vontade. discussões. Sim, é a Desculpa. mesma má vontade. É a mesma vontade que tem com o Bolsa Família, porque a gente teve corte de verba no início do ano, a gente tem esse preconceito que gira em torno dele, mas a gente não tem medidas que auxiliem para que as pessoas não precisem mais dele. Não, e vira um ciclo até de dependência, né? As mulheres, no caso do Bolsa Família, a gente fala, eu acho que é interessante dizer que a gente fala muito das mulheres do Bolsa Família, porque além, né, desse papel social da mulher enquanto cuidadora do espaço familiar, a própria política existe uma grande preferência, para não dizer que é uma condicionalidade, das mulheres serem a titulares do cartão, as serem as titulares, né, do benefício. Então, essas mulheres responsáveis pelo Bolsa Família, elas, além de lidar com uma ausência de dinheiro, uma estabilidade ou um dinheiro ínfimo, elas têm que elas procuram trabalhos informais para complementar a renda ainda. Muitas capinam, fazem faxina, fazem unha, catam latinha, reciclagem. E eu tô falando aqui da realidade, principalmente daqui de Juiz de Fora. A minha pesquisa foi num bairro aqui da Zona Leste, no São Benedito, e era essa realidade que não é muito diferente da qual a gente vê em outras pesquisas, em outros estudos, né? Porque é um dinheiro que não é suficiente, e as pessoas dizem que né, que sustenta, mas que não sustenta. A gente tem uma média de Bolsa Família nacional, uma média, de que as pessoas recebem R$ 170 por mês. Essa é a média nacional. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. Mas falar que sustenta, sabe? Não. É nível de uma despolitização, de uma criminalização mesmo, né? Muito perversa a lógica. É muito abaixo do salário mínimo. E a própria política do Bolsa Família não permite isso. Você só pode cadastrar, agora eu não lembro os dados direitinho, mas existe um limite de filhos que você pode cadastrar. É uma quantidade pequena por filho, se aquele filho tem idade tal, se é adolescente. Mas eu acho que pode até 3 crianças e 2 adolescentes. Então, não é sair fazendo filho, não é muito perverso, assim, para não dizer pior, sabe? A lógica que impera também sobre essas mulheres. Sim. Inclusive inseridas pela própria política. É muito contraditório o debate mesmo. Elas se sentem envergonhadas às vezes. Sentem, porque você precisa de um atestado de miséria, porque a política vai ficando cada vez mais focalizada, que é pobre do mais pobre, do mais pobre, do mais pobre, do mais pobre, porque não se acessa. Hoje, para você acessar um Bolsa Família, você tem que ter renda de R$ 89. Então, a gente está falando de extrema pobreza, de uma pobreza, tipo pobreza. Aí, quem ganha R$ 100 ainda não tem as condições, ainda não tem acesso, ainda passa dificuldades, ou até quem ganha mais do que R$ 100 ainda tem as dificuldades da vida, e isso todo mundo aqui sabe, dessas dificuldades no dia a dia, em relação a dinheiro, a pagar nossas contas, e aí não se acessa.
Então, para você acessar o programa, ainda você precisa de um atestado que você é, assim, o pobre do pobre do pobre. E aí vai É gerando. muito E louco. existe a focalização da política ainda, gera ainda um outro efeito entre os próprios participantes, né? Que é a fiscalização. Então, uma acaba ficando contra a outra. E isso ainda é mais perverso ainda, de toda a lógica que estrutura, porque acaba colocando o pobre contra o pobre, não contra a pobreza, sabe? Aí as mulheres ficam tomando conta se aquela tá gastando dinheiro com os filhos. Aí vai a mulher comprar uma calcinha para ela. Nossa, ela tem vergonha, ela é taxada. Isso eu tô contando de relatos como eu já apontei da minha pesquisa de mestrado. Elas têm vergonha de comprarem coisas para si próprias, comprar um esmalte. Elas relatam isso todas cheias de dedo, sabe? Não, porque esse dinheiro tem que comprar a merenda, o caderno. Sim, né? O dinheiro é da família. Mas se ela compra, ela é escorraçada ali através dessa fiscalização que vai deixando um contra o outro e acaba afastando a ideia do coletivo, do nós, né? Individualizando a questão ainda mais e distanciando cada vez mais o fato dessas mulheres, o sentimento coletivo de pertencimento, para elas mesmas se organizarem e propor até melhorias para o programa que elas participam conjunto. Mas vira uma divisão, vira uma disputa, uma fiscalização. Elas ficam com medo de comprar, às vezes, tipo, alguma coisa que ela quer comer, mas ela fica, não, tem que comprar só as coisas do menino, né? Eu Sim, lembro nos relatos do seu trabalho, tipo, é tudo do menino. Senão alguém comenta que eu fiz alguma coisa fora. A Jade fez um comentário interessante aqui, ó. Li agora há pouco sobre a origem da palavra doméstica e ela está completamente ligada à cultura escravocrata e era usado para se referir às pessoas escravizadas que foram domesticadas olha para só. trabalhar na casa. Então tem a ver com esse Uhum. processo de se considerar um escravo, um animal, um ser sem Domesticado. alma, isso, alguém selvagem que precisava ser domesticado. Como que é forte, né? A gente ainda Sim, essas nossa origens herança das palavras. escravocrata do trabalho doméstico, né? Ainda é servil, totalmente servil. E é totalmente ligado à cultura machista que tenta domesticar a gente, né? Assim, a mulher dócil, a mulher colocada dentro de casa para o trabalho de cuidado, para o trabalho de servidão ao marido. Então ainda tem muito Uhum. isso, porque a maioria das domésticas São são mulheres. mulheres. Talvez 99,999% talvez seja, né? Exatamente. Isso é muito louco. Eu não conhecia isso, Jade. Obrigada Eu também não pela tinha feito essa contribuição. relação. Então, a vontade de ficar batendo papo muito tempo aqui, né? Deixa eu até olhar. Tá quase na hora da gente encerrar, porque o bendito do Instagram gosta de encerrar as lives e a gente tem um monte de coisa pra falar. Mas A vontade de bater muito papo. as pessoas comentaram bem, né? Tô aqui vendo também. Deixa eu ver aqui também. Caramba, eu tô. A Jade também comentou: se taxarem as grandes fortunas, podemos dar uma renda básica. Realmente, Nossa, assim, se isso a gente daí é tivesse uma algo. distribuição, né? Uma pequena coisinha, assim, mínima, uma taxação das grandes fortunas. As pessoas têm bilhões, você tira ali um imposto a mais para aquelas pessoas. Mas, na verdade, a nossa política, os super ricos pagam, inclusive, menos imposto, proporcionalmente, claro, que nós, classe trabalhadora. Isso aí é uma piada de muito mau gosto para a Exato. população. Bem, vamos fechar, né? É isso. Antes Ai, de foi muito bom. fechar, mais. Eu queria falar, gente, quando a gente fala de feminização da pobreza, a gente não está falando só de dinheiro para comprar alimento, para pagar as contas. A gente está falando de condições de saúde pública, de condições de acesso a situações mínimas. A gente conversou essa semana, até coloquei também um post sobre isso, do tema pobreza menstrual. Depois a gente pode até fazer um outro bate-papo sobre o tema, porque rende. Mas se vocês pararem para pensar, 26% de adolescentes no Brasil não conseguem comprar um absorvente quando menstruam. Na África, uma em cada 10 meninas, elas faltam aula. Elas não têm como ir, porque elas não conseguem comprar isso. No Brasil, muita gente ainda sofre com falta de saneamento básico. Isso ficou muito exposto nesse momento de pandemia.
muitas pessoas que não conseguem ter acesso à água potável para se higienizar. Então, assim, a gente não está falando só de falta de dinheiro ou de contas atrasadas ou de desemprego. A gente está falando de questões que envolvem a desigualdade social das mulheres e que levam a questões de saúde, a questões de educação, a questões de violência. Então, é muito importante a gente debater. Quanto mais a gente percebe traços femininos nos índices de pobreza. Isso é alarmante, muito preocupante. Uhum, sim. Dá tempo de responder essa pergunta da Jade? Dá. Ele vai Dá? avisar também na hora que a gente estiver acabando. Ela queria entender melhor como o trabalho das faxineiras não pode ser bem remunerado e também não pesar para a classe média que contrata. Bom, eu acho que eu penso, né, na verdade, que para esse trabalho, antes de tudo, ele tem que ser socializado entre homens e mulheres através dos seus papéis sociais. Se a gente avançar na conscientização de arrumar uma casa, de cuidar do lar, faz parte da responsabilidade de homens, crianças, adultos, das pessoas que ali convivem. E se você não consegue acessar a um trabalho doméstico, você terceirizar esse serviço, você lidar com esse compartilhamento dentro do próprio lar, né? Começar por aí. Na socialização mesmo, no compartilhamento das atividades, para não pesar em cima das mulheres, né? Não é para pesar em cima das mulheres. As funções em relação aos cuidados da casa, elas devem, mais do que nunca, serem compartilhadas entre todos e todas que compartilham um espaço. Isso pode parecer que é óbvio, né? Você está dividindo um espaço, você mantém aquele espaço minimamente habitável. Todo mundo gosta, né? Uma casinha limpa, cheirosa, da roupa lavada, comida feita e pronto. Mas a gente avançar, né, nas questões dos papéis sociais, na divisão sexual do trabalho. E que isso fique, gente, até para quem não tem uma trabalhadora doméstica. Vamos dividir, não vamos sobrecarregar a mulher nesse momento em que todo mundo está em casa, né? É bom a gente deixar esse recadinho para a galera. Nossa, ainda mais agora, né? Em tempo de isolamento, o trabalho das mulheres, ele dobrou? tende a ser... Isso, e parece não, de fato, para a grande maioria das mulheres dobrou mesmo, né? É a mulher que tem que trabalhar, ser professora ali à distância, cuidar da casa, além de ter aumentado também o índice de violência doméstica e por aí vai. Absurdo. Queria te agradecer pela participação. Eu que agradeço. Aqui horas. Eu que agradeço, Liliane. Queria agradecer a todo mundo também que participou, mandou as contribuições. Muito Vamos bom. tentar agora salvar ela para ficar aqui. Vai dar certo. Hoje o Instagram não vai fazer de bobo comigo. Então é isso. Eu acho que a gente pode fazer uma próxima live para a gente falar de pobreza menstrual, de outros impactos dessa desigualdade social. A gente ainda tem muita coisa para conversar e vale muito a pena. Tem, nossa, hoje a gente propôs um desafio, né? Falar de um debate que é tão denso, complexo, que cada palavrinha abre outras lives. Então, esse é um debate que não se encerra, né? Aqui nesses poucos minutos que a gente teve de bate-papo. Então, eu estou à disposição também para a gente trocar livro, dicas, enfim, conteúdo. É isso. Muito obrigada. Beijão. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Agora eu vou salvar, vai dar certo. Vai sim.